Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, Hugo. Olá, Tiago Ribeiro, como é que tu Como estás? é que estamos? Estás no festival? Tu também, estou a sentir o verão em ti. É verdade. O verão está no meio de nós. Eu adoro calor. Adoras? Adoro quando está assim de 47 Claro, graus. completamente abafado. Adoro. Eu nunca bebo água sequer Sim, nesses sim. dias. Para quê? Para quê? Hidratação não, como Nunca sabem. se hidratem. Nunca se hidratem. Este é o episódio para hidratar a vossa tola, possivelmente. Vocês Mais têm uma. que se hidratar. Eu também tenho que me hidratar. Pois, E tu pois. próprio tens de hidratar. Hidratar e deitar também, a certa hora. Sejam bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese. Hugo Van der Ding, pergunta-te Diz. sempre: por onde nos levas tu esta semana? Olha, vamos viajar mais no tempo do que no espaço. Mas também no espaço. Mas mais no tempo. Ok. Não vamos sair do mesmo espaço, Certo. mas vamos viajar no tempo. Apetece-te? Apetece-me. Zurrata, zurrata. Desculpa, é que nós estávamos a ouvir uma música Claro. e ficámos com ela na cabeça. Aquilo que se chama um earworm. É isso mesmo. Uou. Olha, vamos até Lisboa. Vamos até Lisboa. Então, portanto, não temos muito espaço, não é? Não saímos. Já percebi. De Bragança Até até Lisboa, Lisboa. são chutas chutos. de viagem. E má. Porque às vezes não é o Pois. tempo da viagem. E a canção má. tem 40 anos e continua quase tudo igual. Tudo igual. Tive que apanhar um avião Sim, ir para sim. o Porto e depois do Porto apanhar outro. Claro. Bom, vamos até Lisboa e vamos até ao dia 15 de janeiro de 1630. Ih, século XVII. Tinha começado há quantos anos? Cabronas, há 29 anos. Tal e qual, Tiago Ribeiro. Estamos numa noite de tempestade. Thunderstorm. Se calhar deixa que faças tu depois o efeito da Sim, voz, sim, sim, em vez de sim. estar a tentar fazer. Claro. É como uma folha assim. Sim. Pois é, de alumínio. É uma folha de alumínio. Bem, chove como ao caraças, que Deus a dá, que Claro. Deus a dá. Mesmo uma noite daquelas de terríveis. Imagina, pingos de chuva bem grosso assim a bater nas Zá. vidros. As janelas de alumínio da altura não aguentavam com aquilo. Não, as marquises que já Sim, claro. Construções épicas de marquises em Lisboa. Há trovões assim. Imagina o teste de vez em quando a ser iluminado por faíscas assim. Rebentelas. Rebentelas. Rebentelas é um raio, muito raio, ok? Imaginamos o vento a fazer as janelas assim dos palácios. Yeah. E os casebres às vezes não tinham janelas de vidro, não É a coisa que mais medo tenho de vento. Vento é pavor máximo. Eu sei. Pavor Faz máximo. Parece a ordem da natureza mais incontrolável de todas. É verdade. Que Mas pode é- levar mas é- tudo. Estás a ver? Bem, estando em segurança é impressionante ver essas. Tu gostas. Gosto de ver Ok. essas tempestades de vento. Porca. Agora, estamos aqui nestas noites de enorme tempestade, chuva, tudo isso, daquelas noites em que só sai à rua quem tem mesmo urgência em sair, em que precisa de fazer alguma coisa, portanto o resto das pessoas fica toda a gente em casa. Mas esta noite de janeiro de 1630, esta noite de tempestade, alguém saiu de casa e andou por as ruas. E não devia ter E saído. se calhar não devia ter saído. O que acontece é que na manhã seguinte Lisboa vai acordar com um escândalo que vai fazer tremer o próprio coração religioso desta capital do Império. Que medo. O que é que aconteceu? Durante a noite, alguém tinha entrado na igreja de Santa Engrácia, uma pequena igreja ali ao Largo de Santa Clara, que conhece Lisboa, onde hoje está, onde se faz a Feira da Ladra. Panteão e não sei o quê, lá, essas coisas Já lá todas. vamos, Sim. nada disso existia. Claro, Em claro. 1630 era uma igreja com convento e tudo mais. E o que é que tinham feito? Tinham feito o pior que se podia fazer em 1630 dentro de uma igreja, que já não era bom assaltar uma igreja à noite. Tinham arrombado o sacrário, coisa mais sagrada que existe numa igreja. E o sacrário, para os nossos ouvintes que não sejam tão afoitos nestes assuntos da religião, é o sítio onde se guardam as hóstias já consagradas. E tinham desaparecido os cofres com estas hóstias, as hóstias consagradas, como digo. Portanto, as hóstias, assim que são fabricadas, são bolachas como as outras quaisquer. Sim. E depois são consagradas pelo padre.
e portanto passam a ser, para os católicos, o corpo de Cristo, é a coisa mais sagrada que pode haver. Tinham partido aquilo tudo, tinham roubado muitas hóstias consagradas, tinham roubado também alfaias de altar, portanto as coisas, os utensílios, não é? Claro. Todos, é verdade. Uma cruz, tinha desaparecido uma coisas valiosíssimas, claro. Simbólica e concretamente. E até mesmo materialmente, é verdade. 2 telemóveis, havia o sacristão, sabemos bem, era um toxicodependente, tinham desaparecido um cachimbo de crack. Que horror! Exatamente. Um dos namorados do Padre Santa Grácia. Claro, o telemóvel do sacristão que tinha lá deixado, o seu cachimbo de crack, o bongo do bongo. Claro, das festas da noite, sim. Tudo lá. O tabaco de mascar. Enfim, isto era, na verdade, um sacrilégio gravíssimo. Era mesmo um sacrilégio. Escandaleira na manhã seguinte. Roubaram-me! Absoluta. E estamos no século XVII, onde um crime comum, como roubar comida, pão, já era grave. De modo que imagina, já era um crime grave, portanto o ordenamento jurídico já punia com bastante severidade. Agora, roubar hóstias consagradas era um atentado direto, estamos a nos pôr na mentalidade deste tempo, ao corpo de Cristo. Era uma coisa gravíssima. E uma maldade pura, não é? Uma coisa diabolizada. Era mexer com o mais sagrado para toda a gente. E num país como Portugal, que era um país católico, como sabemos, um país tridentino, o que é que estamos a falar? Estamos a falar do Concílio de Trento. Tridentino. Sim, tridentino. Tens aí pastilha? Não tem a ver com o tridente de demónio, do demo. O Concílio de Trento era um concílio que tinha havido há poucas décadas e era a resposta católica aos movimentos protestantes que tinham começado a aparecer. E aquilo que nós na escola estudamos, a Contra-Reforma. Isto explica-se muito rapidamente. Começa a haver um movimento na Igreja, sabemos que o Martinho Lutero é a cara mais visível deste movimento, que começaram-se a indignar com a Igreja Católica, com a opulência da Igreja Católica, com certas práticas de alguns bispos e cardeais que viviam como nababos, de algum gente de vida dissoluta, às vezes dos próprios papas, e sobretudo aquilo que vai ser a centelha que vai disputar isto tudo tinha a ver com a venda de indulgências. Nós, se calhar, lembramos disto. A indulgência é quando um padre ou um bispo, ou o próprio papa, perdoa os pecados de uma determinada pessoa. E começaram a vender, havia tráfico de indulgências, não é? O tráfico de indulgências. Pois. Começou-se a vender e era um negócio valiosíssimo para grande parte do clero. É muito fora, realmente. É muito fora, claro. Podias comprar a tua absolvição, o teu lugarzinho no céu. E estes movimentos, não foi só o Martinho Lutero, mas ele, sobretudo, vai a fixar à porta da sua igreja as famosas 99 teses contra as indulgências, que é o início dos movimentos protestantes. E claro, vai haver esta cisão entre os católicos e os protestantes. E a igreja vai, em resposta a isso, e ouvindo algumas das críticas dos protestantes, organizar este Concílio de Trento, onde eles se juntam todos e despem-se, e depois vamos ver o que é que acontece. Claro, isto chama-se chemsex. Hugo, estava tão sério. Procurem na net, crianças. Sim. Não, significa. Ou peçam às vossas mães para explicar. Como é que nasceram e então, como e porquê nasceram. Claro, o Concílio de Trento, no fundo, é tentar fixar as regras fixas, voltar a uma igreja mais estrita nestes sentidos. Isto significa, portanto, que vivia-se este momento de ainda mais fervor e mais conservadorismo, se quisermos, na igreja. E, portanto, isto era o crime religioso mais grave possível. Mais grave do que roubar umas hóstias consagradas seria mandar estampar uma t-shirt com Nossa Senhora, de facto, com um canhão na mão, uns óculos de sol. E na altura, ou quase até ao mesmo nível, uma coisa e outra. Era muito parecido. Sim. E estamos numa altura onde poucas pessoas usavam t-shirts no século XVII. Pelo menos com imagens, era mais com frases. Sim. Estou aqui. Wish you were here. Bom, a cidade de Lisboa vai mergulhar num estado absoluto de choque. Fica toda a gente em estado de choque. E tinha que se fazer alguma coisa. À procura dos malfeitores. Sim. Ou do malfeitor. E mais do que isso. Sim, também, claro.
logo tentar descobrir quem fez isto, mas a própria cidade tinha necessidade de pedir desculpa aos deuses. Parece uma coisa quase primitiva, mas era assim que se fazia, tal e qual. Quase uma infâmia, uma vergonha da cidade. Tal e qual, temos que pedir desculpa a Deus. E, portanto, o arcebispo de Lisboa vai ordenar 8 dias de laus perene na sé capital. O que é o laus perene? O laus perene era, como se chamava, e era para pedir desculpa, para apaziguar Deus e Cristo. Laus perene parece Lauroderma, aquele creme para passaduras. Mas foi exatamente, então passou. Não, o laus perene chama-se a exposição permanente de uma hóstia consagrada, aquilo que os católicos chamam o Santíssimo, ou o Santíssimo Sacramento, ou até em nome completo, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Geralmente abrevia-se para o Santíssimo, que está exposto, geralmente naquelas tem um nome, agora me falha, mas está lá exposto. E não é uma coisa que esteja sempre. Há igrejas que todos os dias, em Lisboa há para aí 2 que todos os dias têm chama-se a Exposição do Santíssimo. E era uma das exposições que os católicos mais gostavam de ir ver, estas exposições do Santíssimo. Iam observar e diziam, não, o Santíssimo, eu adoro o Santíssimo. Este Santíssimo é... tenho um Santíssimo em casa, comprei numa exposição, precisamente. Hugo. Eu adorava estas exposições. E lá foram à vernissage do Santíssimo. E houve missas, orações contínuas. Imagina, estás uma semana, está sempre alguém a rezar. Sim, era pedir, com perdão máximo. Pedir perdão. Houve procissões de desagravo nas ruas, portanto, era preciso, no fundo, pagar aquele pecado que alguém tinha cometido. E toda a gente participou nestas coisas. A família real, nobres, o clero, o povo, ajoelhavam-se para pedir perdão em penitência por aquela afronta a Deus que tinha sido feita. E claro, e também pedir, porque às vezes acreditava-se, se nós não pedirmos perdão para isto, vai acontecer uma catástrofe enorme, umas cheias, uma vingança, tal e qual. Sim, era como era a crença da altura, sim, claro. Tal e qual. Nós hoje, se calhar, achamos um exagero, elas na altura achavam todas isto. E a ideia de não haver nenhum tipo de oposição, não é? A sociedade pensava toda para um mesmo caminho, sobre esses domínios da fé. Tal e qual, era uma sociedade altamente religiosa e que acreditava de facto nestas coisas, e portanto houve ali 1 semana, 2 semanas em que se viveu para este desagravo àquela grande ofensa. Agora, para além das rezas, e como dizias há bocado muito bem, as autoridades, a polícia, a bófia, a polícia judiciária, já na altura, um bocadinho demorada, pôs-se logo a caminho, a dizer vamos caçar este tal e qual, foram num burro. Claro. E claro, abriu-se este inquérito e era preciso ver quem é que teria andado na rua aquela noite de tempestade, que pudesse eventualmente ter feito aquele assalto. Quem matou Laura Palmer? O caso tal e qual. Português. Para quem nunca viu essa série, foi o pai, mas para quem viu, sabe do que eu estou a falar. E claro, puderam lá os tais investigadores da Polícia Judiciária, que não se chamava assim, não é? Andaram a varrer a cidade toda. Era preciso saber quem é que podia estar. Era mesmo. O seu irmão saiu à noite, mas foi só uma boate que e voltou. Foram tabernas, perguntar pelo Cajó. O Cajó onde é que estava? O Cajó onde é que estava? O Fanã. Viram o Fanã naquela noite? Todos eles foram notificados. Tal e qual. E foi toda a gente, desde aristocratas aos seus próprios criados, comerciantes, os dealers, a gente vinha dos afters, toda a gente foi. É engraçado, estamos a brincar, mas isto foi uma grande escandaleira mesmo, não é? Uma coisa mesmo. Era preciso punir. O caso da época, coisa da época, sim. Tal e qual. E eles vão nesta longuíssima investigação, bem, não longa, não se calhar nem no tempo, exaustiva, varrer as casas todas. Logo aparece um nome, e esse nome é do nosso protagonista da nossa história de hoje, Simão Pires Solis. Ai meu Deus, Simão, já vamos a ti, Simão. Onde é que tu estavas, Simão, com essa cabeça? Nós devemos estar com a cabeça agora nas palavras do nosso patrocinador. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Tiago, tu já não tens frigorífico? Olha, por acaso não, vendi-o para continuar a jogar. Mas ao menos como tudo fresco agora. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador.
Estamos de volta e com um caso de polícia. E já temos um nome. Não sabemos se é o nome. Hugo van der Dink. Quem é Simão? E não é Sangria Dom Simone. Não é Sangria Dom Simone. Simão Pires Solis. Vamos saber quem é este homem. Para isso vamos ter que viajar na maionese. Ora bem. Suzuki. Não quer dizer nada, pessoal. Bacana play é o nosso sim. não é? Não quer dizer nada. Esses nomes são coisas que nos passam pela cabeça. Claro. Vamos saber quem é este homem. Ora, este Simão Pires Solis era um cristão novo. Que significa ser um cristão novo? Era descendente de judeus que se tinham convertido ao cristianismo. À palavra, não é? Claro. Muitos deles à palavra. Claro. Ora, sim, é verdade. Tinha sido um decreto régio, estamos aqui a falar quase 130 anos antes, em 1497. Os judeus que viviam em Portugal e viviam cá, ainda antes, desde a fundação de Portugal, muitos deles, não é? Nós lembramos, estamos aqui na nossa história, os passos da cidade de Lisboa, cá estavam mouros, judeus, cristãos, conviviam também que mal pacificamente. A cidade foi mudando, foi árabe, depois foi cristã. Desculpa, algum faz que possa estar a ouvir isto. Esta é a história mesmo. E toda a gente há de descender naturalmente deste caldinho. Pois. Que as pessoas na altura também se comiam umas às outras. Graças a Deus. Umas de bordo, alguns das vossas avós outros de a bordo, pagar. outros a pagar. É a história do mundo. Cada um envia as carapuças que quer. E com este decreto régio acabou-se essa tolerância religiosa, que até era uma marca se calhar até de toda a Europa, diria. Mas tinham sido forçados a converter-se. Portanto, agora não há mais judeus em Portugal porque eles se convertiam a católicos. Portanto, oficialmente, toda a gente agora no reino era católica. Todas as cidades, e Portugal também, e algumas começam a preservar muito essa história. Eu sou muito fascinado com Marrocos, não é? E tem todas as grandes cidades têm o seu bairro judeu, e Lisboa tinha também a sua judiaria. Judiaria, não é? Se chamava assim. E quando as pessoas eram mais gatizadas, apertadas ali naquela determinada. A própria palavra gueto vem do primeiro de todos que existiu na cidade de Veneza, onde viviam de facto os judeus. E depois tínhamos também os bairros árabes, ainda hoje persistem na toponímia de Lisboa. A Mouraria, é por mais evidente porque é que se chama Mouraria, onde viviam os mouros, e Alfama, que é onde era a aljama da cidade. Muito interessante isto tudo. Bom, agora deixou de haver isso. Só havia católicos, pelo menos na prática, porque isto era um decreto. Claro. Mas continuava. Na essência, cada um tem a sua. Tal e qual. E as pessoas viviam com muita desconfiança se seria. Ora, uma religião é uma coisa que uma pessoa carrega, no caso dos judeus, milenarmente, claro. E também aqui já no caso dos católicos também milenarmente. E portanto muitos achavam que não era sincera aquela conversão. E o próprio Estado criou um ambiente de suspeição em que tu andavas sempre a ver se o teu vizinho fazia uma coisa ou outra. Nós sabemos que temos uma herança, portanto, era perceber. Para os católicos o dia mais importante é o domingo, não é o dia do Senhor. Para os judeus é o sábado, é o Shabat. Sim. Aliás, um dos mandamentos é que guardarás o sábado. Portanto, guardarás o sábado para te lixar toda. Encher essa cabeça toda. Encher essa cabeça. Sim. E depois no domingo é o dia do Senhor. Ai meu claro. Deus. Ai meu Deus. É o dia do nunca mais bebo, que é em latim. Fiat Lux. Faça-se luz. Fiat Lux. Ontem foi dia de Lux, hoje faça-se. E temos coisas muito engraçadas na nossa cultura. A alheira, por exemplo, uma das formas fáceis de se perceber se a conversão era sincera ou não, era os judeus, tal como os árabes, não comem porco. Anda cá a comer isto. Tal e qual. E portanto, e as pessoas na altura até faziam isso nas suas próprias casas, claro. E portanto, ter na cozinha, era muito comum teres em cima da lareira os enchidos fumados, que era assim que se fazia. Era o ambipur da altura, o ambientador das casas. Cheirar maravilhosamente bem as casas. Muito, imagina. Tal e qual. E portanto, não teres enchidos, os enchidos são feitos à base de porco, não é? Não teres enchidos, era porque é que esta pessoa não come porco. E então os judeus inventaram a alheira, que é um enchido, mas é feito de frango, de galinha, de galo, ou em casas melhores, perdiz, fazão, claro. Aves. Genericamente aves. Sim, olha, obrigado, é isso mesmo. Agora a alheira de bacalhau, e vocês também, de facto. Já provaste alheira de bacalhau? Não é. Acho que eu sou tradicional nessas coisas. Muito tradicional nessas coisas. Um homem é uma mulher. Sim, um homem claro. Não há cá misturadas.
Sexo é depois do casamento. Tu achou. Por acaso, agora lembrei-me que não é. Continua a navegar aí. Sim, pois. Sim, e portanto eram formas de ver, andava toda a gente a espiar, ou se faziam as suas cerimónias secretas, enfim, havia um clima de desconfiança. E portanto, ser cristão novo em Portugal era carregar um estigma hereditário, era até usado como arma política. Uma arma política, por exemplo, os detratores do Marquês de Pombal, que acontece depois desta altura que estou a falar. Sim, claro. Era atacar facilmente uma pessoa, era de ir descobrir que aquela pessoa tinha tido um antepassado, podia ser uma bisavó cristã nova, e, por exemplo, para tu concorreres a lugares públicos, tinhas de fazer prova de que não tinhas defeitos de sangue, como se chamava na altura. Portanto, que não tinhas. É verdade. Isso sempre foi igual. É e a distinção de cristãos novos vai só acabar bastante mais tarde, pelo próprio Marquês de Pombal, que acabou-se essa designação. Toda a gente é cristã. Bem, mas havia esta ideia de suspeição, do judaísmo secreto, que continuavam a fazer as suas orações religiosas, que eram proibidas. Depois, andavam sempre à coca de quem é que era, ainda que já se tivessem passado aqui 130 anos desse decreto, de quem é que sabiam que descendia de cristãos novos para espiar. Até porque havia ainda memória, não é? Um século. Claro, há muita memória a borbulhar. Podem ser 3 gerações, 4 gerações, portanto a memória é frequente. Claro, muitos deles foram obrigados, ou assim o fizeram, de escolher apelidos. E nós temos essa percepção que é um erro, errónea. Eles escolheram os apelidos que havia. Há a percepção e o mito urbano de que nomes de árvores significa ser judeu, Pereira, Carvalho, etc. Ora, esses apelidos são antiquíssimos, muito anteriores a esta história, e uma boa prova é quem for a Amsterdão pode ir visitar a sinagoga de Amsterdão e está lá uma longuíssima lista de judeus portugueses que contribuíram dinheiro para a construção da sinagoga. Aqueles que mandámos fora, não foi? Tal e qual. E vemos todo o tipo de apelidos. Curiosamente, alguns até adotaram apelidos compostos, portanto com mais de um apelido, de famílias aristocráticas portuguesas às quais não pertenciam. É engraçado. E depois criou-se um ambiente de suspeitas. Tinhas suspeitas e que tinha-se criado exatamente para ver estes desvios de quem é que continuava a ser judeu ou não. Criou-se o Tribunal do Santo Ofício. O Santo Ofício é a Inquisição portuguesa. E criou-se uma rede, tal como vai acontecer depois no Estado Novo, que toda a gente adora ser bufo da PIDE, não é? A estratégia é sempre a mesma, não é? É delegares assim a gente que não tem, às pessoas, que não tem poder nenhum, a ideia de que podem ter um poder fiscalizador tal e qual. Do vizinho. E criou-se a figura do familiar do Santo Ofício. No fundo era o equivalente, ou se quiseres, aos inspectores da PIDE. Tinhas que concorrer, era um cargo em que concorrias, faziam-te a tal limpeza, a tal averiguação da tua pureza de sangue, portanto que não tinhas antepassados cristãos novos, e a partir daqui eras familiar do Santo Ofício, portanto eras um agente que andava a espiar as pessoas e a denunciar-te. É preciso dizer, nós sabemos que existiam até cristãos novos que eram familiares do Santo Ofício para se proteger a si próprios. Claro, e havia muitas... quanto mais próximo às vezes, não é? Quer dizer, mais protegido. Claro, esta Inquisição, claro, tal e qual. A Inquisição em Portugal foi trazida, sabemos o ano, 1536. O Papa é o Paulo III, que vai fazer o seu diploma, criou-se a Inquisição em Portugal, e isto acontece no reinado do Dom João III. É um processo que já tinha começado pelo pai, o Dom Manuel I. E aqui temos uma questão muito curiosa. O Dom Manuel vai ser altamente pressionado pelos reis de Espanha, os reis católicos, que tinham trazido a Inquisição espanhola, talvez a mais conhecida delas na Europa, com o Torquemada, o seu inquisidor mor. Sim, esse é uma limpeza, não é? Sim, isso foi mesmo. E eles fizeram muita pressão para que no reino ao lado eles fossem também, os judeus fossem expulsos. O Dom Manuel resistiu o mais que pôde. Foi fazendo pequenas movimentações, fingiu que estava a fazer, deu-lhes 30 anos para abandonar o reino, porque o Dom Manuel percebeu que os judeus eram muito da massa crítica, da massa intelectual, da massa científica, da massa mesmo, sim, do dinheiro, do seu reino. Claro. E tirá-los daqui era empobrecer um reino. Era empobrecer. Nós sabemos hoje, e às vezes fala-se pouco, mas vai-se falando mais, de que até mesmo na epopeia da expansão marítima portuguesa, Dom Manuel
Vívia, não é? Sim, claro, um dos reis desta expansão, tinha nas suas equipas técnicas, chamemos assim, cartógrafos árabes, navegadores árabes, mercadores judeus, portanto, toda esta gente participou nesta história. E ele vai tentar aplacar as coisas. Só que esta onda vai criar um ressentimento gigantesco na população, que nós temos essa ideia, eu acho que aqui é duplo, porque por um lado nós temos uma questão religiosa, de facto, esta atribuição da morte de Cristo ao povo judeu. Mas por outro lado temos também um ressentimento social enorme. Inveja. Inveja, sim. Não estou a dizer que seja sempre, mas havia de facto uma preponderância grande da comunidade judaica, era uma comunidade rica, era uma comunidade bem estabelecida e, portanto, ainda por cima impenetrável, porque casavam só entre si e, portanto, há algum ressentimento. Isto vai culminar ainda no século XVI num massacre gigantesco. Durante 3 dias matou-se judeus indiscriminadamente. As grandes queimadas, não é? É verdade. O Dom Manuel vai agir como mão de ferro. Lisboa perde até privilégios que tinha na corte. A cidade de Lisboa deixa de pertencer ao concelho, portanto faz assim uma coisa grave. Mas lá ficou a semente. E pronto, e vem a Inquisição para cá, numa altura em que Portugal tinha das maiores e mais prósperas comunidades judaicas na Europa. Esta gente vai sair. Que tiro no pé, não é? Sim, sim. Chegamos a falar várias vezes sobre isso, que é, podia ter realmente havido um outro Portugal. Obviamente todas as medidas, qualquer medida faz uma derivação e causa uma derivação, mas esta aqui essencialmente uma derivação de empobrecimento real sim. mesmo. Essa partida de Portugal para o mundo, se tivesse sido sustentada e patrocinada com grande gente do dinheiro, das joias, não é? Sim, e também muito intelectual, de certa maneira, sim. da ciência. Nós sabemos que os reis tinham médicos judeus, eram os seus médicos, eram muitas pessoais, vezes judeus, sim, e havia essa grande pronto, sim, era de facto uma comunidade com uma participação na vida portuguesa muito significativa. E vão sair daqui, nós sabemos, vão quer para o norte da Europa, quer para o norte da África, para Marrocos, de onde mais tarde, aqui a talho de foice, no século XIX, hão de sair algumas importantíssimas famílias de Marrocos para os Açores, e que ainda hoje são... Obrigado. Obrigado por isto tudo. E que são um pilar importante da vida nos Açores. E estes tribunais que foram criados de Santo Ofício tinham poderes muito vastos. Eles prendiam, assim com suspeitas, não é? Interrogavam as vítimas, com tortura a maior parte das vezes, e julgavam crimes vários. A heresia, portanto, alguém que tinha dito Nossa Senhora é porca, por exemplo, uma heresia. Dentro. Logo dentro. Claro. O judaísmo, a feitiçaria, mas também outros crimes como a bigamia, a sodomia, a blasfémia, entre muitos outros crimes religiosos e também morais. Era isto tudo coisas ótimas. Portanto, eles não podiam ver tudo uma camisa lavada. Sim, tudo que é bom faz mal, engorda. Bigamia, adoro. Sodomia, adoro. Feitiçaria, não vivia adoro. Sem. Judaísmo, médio. Agora não fica bem, não é? Agora não anda a adorar. Bom, enfim. E depois faziam o quê? Os autos de fé, que isto eram, depois dos julgamentos, que eram cerimónias públicas de condenação daquelas pessoas. Ou seja, eram espetáculos de massa. As pessoas iam a correr a ver a correr aqui como uma palavra fora. É um regresso à medievalidade, não é? Assim, uma coisa estava lá recalcada. Estava, tal como havia os espetáculos romanos de pão e circo, de tortura de pessoas, isto também eram coisas muito visíveis. Havia multidões verdadeiramente que iam a correr correr, uma palavra só. Acorriam. Sim. Iam a correr. É uma palavra composta. Acorriam a correr. Sim. Acorriam. Podiam não ser a correr. Acorriam e até podiam ir vagarosamente. Sim. Eu corri muito devagar. Sim. Eu acorri a andar. Sim. Eu acorri a andar. E a maior parte estupidez. A maior parte das vezes no Rossio de Lisboa, que era ao pé do Palácio da Inquisição, onde hoje está o Teatro Nacional Dona Maria II. No Rossio, vou ver umas queimadas. Aquele fado, não é? O fado do queimado no Rossio. Exatamente. Iam assistir à leitura para as sentenças. Os condenados vinham em fila. Indiana, vinham em fila. Agrilhoados, possivelmente, não é? Sim, claro. Vinham vestidos com os chamados sambenitos, que eram umas túnicas que tinham pintadas chamas ou diabos, conforme a gravidade do crime, assim, umas coisas muito. Sambenitos até.
É grave, estamos a falar de uma gente que uns minutos depois não acabava nada bem. Sim, e depois eram feitos o quê? Ou eram, portanto, perdoados o seu crime, ou eram entregues à justiça civil. Aqui é que está o busilis. Claro. Ou seja, tanto o Estado usava a Inquisição como a sua polícia judiciária, como a Inquisição depois transferia muitas vezes a parte da sentença para o Estado, o que significa que os crimes da Inquisição não lhes podiam, ou seja, imputados não eram imputados, claro. Muitas vezes as condenações não lhes eram imputadas, e alguns historiadores usam, a Igreja também, esta tática de dizer, não, mas depois quem matava era a justiça. Quase que à boca de urna, não é? Tipo, aqui na situação quente, decidam vocês o que fazer. Sim. Claro que um público totalmente fascinado com aquilo que estava a ver, no momento, aqueles efeitos de grupo que já toda a gente estudou e já toda a gente percebeu, o resultado era um massacre de pessoas. Era, sim, claro. Temos que nos pôr na cabeça destas pessoas. De facto, a blasfémia era um crime gravíssimo, o sacrilégio era um crime gravíssimo, o judeu era um crime gravíssimo, mesmo a parte moral, a bigamia, tudo isto tinham outras valorações morais. E depois era ótimo sempre ver pessoas queimadas vivas, e sabemos que havia muitas denúncias, os processos, existem os processos de Inquisição que se podem ler. Bem, nem toda a gente era morta, não é? Não era toda a gente morta, mas muitas pessoas eram ou degradadas ou presas, muitas vezes expropriadas dos seus bens, e havia denúncias por partilhas. Podias denunciar, zangava-me com o Tiago e dizia assim: o Tiago é bígamo, e ela disse é sodomita, e judeu. Sim. Lá a terceira coisa. Acabei de me lembrar, também era. Nós sabemos, condenou cerca de 40 mil pessoas a Inquisição em Portugal. Uma parte muito importante deles por cristão novice, por serem cristãos novos. E muitos dos seus bens eram confiscados, que era aqui o Estado. Que era essa a razão, claro, principal. Falando de pessoas mais ricas. Claro. E era também uma forma de poderes dedurar os teus vizinhos. E, portanto, toda a gente ganhava, entre o Estado e a Igreja, toda a gente ganhava com isto. Menos os próprios. E depois o povo adorava, e demais classes sociais adoravam ver este espetáculo. Mas vamos voltar ao nosso Simão Solís. Para além dele ser cristão novo, havia outra parte muito trágica desta história. Ele tinha uma paixão proibida por dois homens ao mesmo tempo. Esta parte não é verdade. Reza a história. Há sempre amor. É mesmo, e é uma história de amor tristíssima. O nosso Simão estava apaixonado e tinha até uma relação, faz parte da lenda, com uma jovem freira chamada Violante. Ela estava enclausurada, portanto isto era freira, no convento de Santa Clara, paredes meias com a igreja de Santa Engrácia, claro. Isto era um amor impossível, bem, por todas as razões. Ela era uma freira, ele era um cristão novo, supostamente ainda judeu, praticante. O mais proibido dos amores, péssimo, não é? Tudo. Nos antípodas um do outro. Tal e qual. E ele, o voto dela de clausura era inviolável, portanto, claro. Tudo isto nesta moralidade. E, portanto, supostamente naquela noite de janeiro, o Simão tentou ir ao convento para se encontrar secretamente, como faziam. Não sei se ele entrava por uma grade, se o que é que faziam, ou se era mesmo através da própria grade. E depois eles souberam, alguém o viu, alguém o prendeu e rapidamente lhe perguntaram o que é que ele estava a fazer. Aquilo era muito próximo, era ao lado da igreja de Santa Engrácia, e ele nunca disse. Portanto, ficou o suspeito ideal, porque ele, para proteger, bem, isto é o que nós calculamos, para protegê-la, Violante, claro, nunca disse, e portanto não tinha alibi, não tinha justificação para estar no sítio errado à hora errada, e portanto foi rapidamente já se vivia em Lisboa um pânico e uma caça. Precisamos de encontrar o tipo que fez isto, e encontraram a sua vítima. Um mártir perfeito, claro. Ele foi toda a circunstância recaía sobre tudo. Ele nunca abriu a boca. Perguntavam-lhe o que é que ela estava a fazer naquele sítio e ele não dizia nada. E portanto foi levado para a Inquisição, foi interrogado, muito provavelmente torturado. As práticas de tortura que falaram um bocadinho do que é que pode ter acontecido a este Simão. Eles tinham várias coisas, falando aqui de algumas. A polé, isto é assim, pendurava-se as pessoas pelas mãos com uma corda numa roldana. Se calhar já vimos todas imagens destas coisas. Depois nos pés uns pesos de ferro, levantavam-no lá em cima e depois deixavam-no cair, isto claro, por umas dores bastante grandes. Havia o potro, também chamado cavalete. Era uma estrutura retangular, geralmente tipo uma mesa, vamos imaginar uma mesa com roldanas nas extremidades. Prendiam os braços, os pulsos e os tornozelos
cada uma dessas extremidades deste triângulo, e depois iam com outra roldana, à medida que iam fazendo um interrogatório, abrindo, e portanto a pessoa ia-se esticando, claro. E depois havia o garrote, usado em alguns países, bem, nestas estruturas alguns países ainda usam. Estou a suar das mãos, Hugo van der Ding. Terrível. Prendiam as pessoas a uma cadeira e depois tem um garrote, literalmente, à volta do pescoço, que iam apertando à medida que iam fazendo os interrogatórios. Também podia ser usado ou não como forma de matar uma pessoa. E o famoso tormento da água. Nós ouvimos falar muito em inglês do waterboarding, que fazem interrogatórios. Isto desfazia-se, mergulhar a cabeça da pessoa em água. Eu acho que no waterboarding atual se faz, basta um pano molhado e atiraste água para cima dele, não estás a pôr água na boca, não se consegue respirar. São torturas terríveis. Mas mesmo sob estas torturas todas possíveis, não sabemos qual é que ele terá sofrido, o nosso Simão Solis esteve sempre em silêncio, nunca revelou, nunca confessou nada, nunca disse nada, nunca denunciou ninguém, provavelmente para proteger a sua amada, claro. Ele dizia, não fui eu. Então o que é que ela estava a fazer? E ele não dizia. Incrível. E foi, portanto, uma sentença exemplar. Cortaram-lhe as mãos publicamente e depois foi queimado numa fogueira no próprio campo de Santa Clara, junto ao local do suposto crime. Isto aconteceu no dia 3 de fevereiro de 1631. Nós hoje sabemos que anos mais tarde, assim reza esta história, não é? O Simão já tinha morrido, claro. Há um verdadeiro ladrão que no leito de morte confessa que tinha sido daquela história de há uns anos, com medo de morrer e para o inferno, e ele próprio percebeu-se então, ele conta que o outro, ou seja, ou ela própria, não sei, mas sabe-se, fica-se a saber este segredo, que o Simão era totalmente inocente e que tinha sido por causa deste amor que a tinha protegido. Agora a lenda conta que estava ele a ir para a fogueira e declarou-se sempre inocente, gritou antes de morrer: tão certo é eu estar inocente como as obras de Santa Engrácia nunca mais terminarão. Isto porque a igreja de Santa Engrácia havia um plano gigante para transformar aquela igreja simples e pequena numa monumental igreja incrível. Havia uns planos fascinantes, lindos, com uma cúpula maravilhosa, assim tudo incrível, e que tinha já sido começada a construir em 1568, portanto já levava algumas décadas a ser construída. Era um projeto assim ao estilo barroco, claro, tinha assim uma planta muito original, central, mas sobretudo o que era mais visível era uma cúpula gigantesca, era lindo. Só que as obras andavam a arrastar-se, já era conhecido ali que nunca mais, bem, tinha começado na altura em que ele morre, há 60 anos. Claro. E ele lança esta praga sobre aquelas obras, que já era uma coisa conhecida, não é? E ele lança uma praga do é tão verdade eu estar inocente como as obras de Santa Engrácia nunca mais se acabarão. E de facto, passam-se os anos, passam-se as décadas, há sempre qualquer problema, os engenheiros saem os engenheiros, acaba-se o dinheiro, vem a dominação, tinha vindo a dominação filipina, não quiseram saber daquilo para nada, há terremotos que atrasam as obras, muda a política, vem crises económicas, vem doenças, enfim, tudo, nunca, ou não quiseram simplesmente saber e vai ficando ali. Vêm os Braganças todos, vem a época liberal, vem a primeira república e nada daquilo. Santa Engrácia lá estava, incompleta, com os seus andaimes, era nada. E só no século XX, já durante o Estado Novo, quase 400 anos depois, é que o Salazar, ainda dizem mal, estou a brincar, em 1966, portanto quase 400 anos depois, é que ele resolveu terminar as obras de Santa Engrácia. E por isso é que eu não sei dizer se é em Portugal inteiro, mas todos os lisboetas conhecem a expressão. Claro. Isto é como as obras de Santa Engrácia. Sim. É fora, sempre ouvi. Significa uma coisa que nunca mais vai acabar, nunca mais está pronta. É muito interessante. E esta é a origem, bem, não estou a dizer que seja a origem do atraso, mas a origem desta história, desta maldição em relação à igreja de Santa Engrácia é esta. E depois, 1966,
Vamos primeiro acabar aqui aquele capítulo sobre a Inquisição para fecharmos esta história negra. Vai acabar formalmente extinta em 1821, já no tempo da Revolução Liberal, mas vai durar, na verdade, séculos, não é? Este impacto, havia as perseguições, este medo, a censura também, o controle social muito apertado, e depois estes tais cristãos novos, o Solís não teve essa sorte, vão de facto criar comunidades sefarditas, e então um bocadinho por todo lado, Amsterdão, Hamburgo também, Londres, o Brasil, mais tarde, claro, e Marrocos, de onde depois partem no século XIX para os Açores. Sim, e ficaram nos sítios para onde foram, muitos deles, grandes mercadores, também diplomatas, banqueiros. Os Rothschild são uma família judia, dando outros exemplos. Outros tiveram menos sorte, que ficaram cá. Um dos grandes nomes do teatro em Portugal, o António José da Silva, conhecido como o Judeu, precisamente, acabou também por ser morto pela Inquisição em Lisboa. E hoje, a tal Igreja de Santa Engrácia, tal que levou 400 anos a ser construída e que só é acabada em 1966, ganha outro destino, quando é decidido que aquele sítio vai ser o nosso panteão nacional. E lá estão grandes figuras da cultura e da história de Portugal. A Amália, por exemplo, está lá. O Eugénio, o Eusébio, o Cristiano Ronaldo também. Não. Nem ele, nem a sua carreira ainda. A Sofia de Melbrenner, claro, o mais recente, lá. O mais recente, essa de Queiroz, lembramos todos. Ora, essa. Foi há muito pouco tempo que lá foi para lá, enfim, entre outras muitas figuras. E então é engraçado pensarmos que local de dor e desta história inquisitorial, onde queimaram duríssima, uma pessoa por causa daquela própria igreja, Santa Engrácia tenha-se tornado um templo laico, já não é um templo religioso, e de memória nacional. E é um panteão dos heróis que também está construído sobre a lenda deste Simão Solís, um homem que morreu por amor, acreditamos, mas também pela injustiça e pela intolerância. E assim foi. Essa história é triste, é de amor, mas é muito triste. Triste. Eu acho muito triste. O fim dele foi ótimo, não foi? Sobretudo, é também um episódio com muita esperança. Se estão à espera que o aeroporto nos próximos 70 anos fique decidido, 400 anos é uma boa margem de decisão em Portugal. Não vão ter de esperar tanto para regressarmos. É tão certo eu estar drogado como este aeroporto nunca mais há de ser acabado. Nunca mais antes. Sempre foi assim, amiguinhos. Claro. O patrocínio do Bacana Play, a produção da Força de Produção, o vídeo da Matilde Calado, a banda sonora do Noise Earth, a locução da Mia Tomé, o Vanderding. Eu sou o Tiago Ribeiro. Estamos de regresso na próxima semana. Tchau! Vamos viajar na maionese com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.